Olá, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos mostrar como é importante elaborar um projeto de texto e deixá-lo evidente na escrita da redação do Enem. Bom, mas o que é um projeto de texto? Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto atende às expectativas referentes à competência 3, é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Bom, mas como atingir o nível 5 na competência 3? Ou seja, como conseguir 200 pontos na competência 3? Então, para ser avaliada no nível 5, a redação deve evidenciar um projeto de texto estratégico, além de apresentar informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto, podendo conter deslizes pontuais, desde que não prejudiquem a progressão e a estratégia do texto. Tais características configuram a autoria ao evidenciarem o pleno domínio do texto pelo participante. Bom, para exemplificar toda essa estratégia argumentativa que você deve evidenciar na sua redação, nós trouxemos um exemplo de redação avaliada no nível 5, retirado do material disponibilizado pelo INEP em seu site, que analisa as redações e analisa algumas questões pontuais nas redações do exame de 2018, cujo tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A redação que será apresentada aqui é uma redação nota 1000. Bom, essa redação, nessa apresentação, na introdução, o problema ele é apresentado. Existe uma manipulação daqueles que utilizam a internet devido ao controle de dados que ocorre por meio da venda dos dados desses usuários. Além disso, apresentam-se as duas causas desses problemas: a negligência do governo e a mentalidade individualista dos empresários. Esses dois argumentos serão desenvolvidos ao longo do segundo e do terceiro parágrafos, como nós veremos a seguir. Então, ele aponta, uma relação do advento da internet como uma possibilidade de avanço, é um argumento, é uma contextualização trazida, da realidade. Ele estabelece uma relação desse fato real com o problema que acontece na atualidade, essa manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, e aponta quais são as causas para esse problema. Diante disso, no segundo parágrafo, ele vai retomar o primeiro argumento, que é a questão da negligência governamental, a negligência do Estado com relação a essa manipulação do comportamento nas redes. E para isso, ele apresenta como repertório o pensamento de Thomas Hobbes a respeito da responsabilidade do Estado em garantir o bem-estar social. Relacionado a esse repertório, ele desenha a sua argumentação, ele relaciona a sua argumentação com essa referência a Thomas Hobbes e diz que a falta de atuação das autoridades, com essa falta de atuação, as grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender suas informações. Então, ele consegue desenvolver a sua argumentação muito bem relacionada ao repertório escolhido. No segundo argumento,
que compõe o terceiro parágrafo, ele traz a questão da mentalidade individualista dos empresários, né? E para isso ele retoma a questão do ganho pessoal como uma forma de se estabelecer e de dizer, né, que há essa mentalidade individualista. Para isso, ele traz como repertório um pensamento marxista que afirma que priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Então, diante desse pensamento marxista, ele estabelece o que acontece na realidade, ele estabelece uma relação com o que acontece na realidade. Na verdade, quando as empresas elas vendem os dados, né, e manipulam com isso o comportamento dos usuários, elas invadem a privacidade e ferem, né, importantes direitos sociais em nome de interesses individuais. Então há uma relação, assim como no argumento anterior, há uma relação muito evidente de causa e consequência, né, colocada e trabalhada pelo candidato. Então há uma progressão e a gente percebe, além da seleção dos argumentos, um desenvolvimento muito eficiente e as relações estabelecidas entre esses repertórios e a argumentação, elas são muito eficientes, né? E por fim, nesse parágrafo ele já anuncia a proposta de intervenção que vem a seguir. No último parágrafo, na proposta de intervenção, o participante elabora uma excelente proposta de intervenção, apresenta os 5 elementos necessários para essa proposta, né? É uma intervenção concreta, detalhada, que respeita os direitos humanos. A proposta, ela retoma o que foi discutido ao longo do texto, quando ela evidencia a responsabilidade do governo federal, né, com relação ao primeiro argumento da negligência estatal, a responsabilidade do governo federal, que deve criar leis que proíbam a venda de dados, punindo as empresas que realizam essa prática, ou seja, né, a retomada do segundo argumento, dizendo novamente que os empresários eles têm, né, essa prática de vender dados e com isso manipular o comportamento do usuário. Então, isso, né, todos esses elementos o governo federal, com as leis que proíbam a venda de dados, punindo as empresas que realizam essa prática, e a sociedade também, que deve atuar em conjunto pressionando os empresários. Preciso destacar que, ao final, quando ele coloca um outro parágrafo para fazer uma retomada de tudo que foi relacionado até então, né? Precisamos destacar que talvez porque ele tinha espaço sobrando na sua redação, então ele trouxe essa frase como fechamento da sua conclusão, né? Mas não é obrigatória a presença dessa frase de fechamento, tá? Só se houver espaço para isso, e tem que ser feito de uma forma muito bem articulada com tudo que foi apresentado até então, ok? Bom, então para finalizarmos, para nós finalizarmos, precisamos destacar que a competência 3, ela avalia o projeto de texto subjacente à redação, ou seja, o planejamento da escrita quanto à seleção, organização, relação e interpretação dos argumentos entre si e com o ponto de vista defendido. Quanto mais evidente e estratégico esse projeto de texto se mostra, mais alto é o nível que a redação é avaliada na competência 3. Paralelamente ao projeto de texto, é feita uma avaliação do desenvolvimento dos argumentos, isto é, se o participante ele relaciona bem os argumentos com o ponto de vista defendido, contextualizando e fundamentando as afirmações feitas, sem deixar essa tarefa para o leitor.
Então, a seleção dos argumentos, a seleção do repertório, ela evidencia todo esse projeto de texto. Assim, um texto que apresente um projeto de texto estratégico só será avaliado no nível 5 se também apresentar um desenvolvimento consistente dos argumentos em todo o texto. Afinal, é a qualidade desses dois aspectos juntos que configura a autoria do texto. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!